Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos aqui na nossa reunião de obreiros em Vila Velha, região de Vila Velha, participando aqui com os irmãos. E nós vamos agora nos ater aqui ao ensino da palavra do Senhor, que é fundamental para nós nesta oportunidade aqui com os irmãos, para nós falarmos sobre este assunto. E o assunto que nós vamos discorrer aqui hoje é este assunto aqui, a última mensagem da igreja. E a primeira pergunta que nós vamos fazer é: que mensagem seria esta? Porque o texto bíblico, nós vamos pedir até os irmãos para nós ficarmos de pé e lermos juntos um texto bíblico. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler juntos esse versículo, que é a recomendação do Senhor Jesus a respeito da mensagem, a última mensagem. Ele disse, vamos ler juntos, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Os irmãos podem sentar. A pergunta é a seguinte: qual será ou qual é a última mensagem que vai ser anunciada pela igreja? Quem é que sabe responder? A última mensagem pregada pela igreja. Depois nós vamos ver qual vai ser o último pregador. Vamos então facilitar a resposta. Essa última mensagem pregada para a igreja teria que ser diferente da primeira, sim ou não? A última mensagem que a igreja vai pregar teria que ser diferente da primeira que ela pregou, sim ou não? Diferente ou igual? Muito bem, vamos facilitar mais ainda a resposta. O Espírito Santo que inspirou a primeira mensagem vai ser diferente do Espírito Santo que vai inspirar a última mensagem, sim ou não? Não, então pronto. Então a última mensagem da igreja vai ser a mesma primeira mensagem que a igreja pregou nos dias dos apóstolos. Então nós vamos ver sobre isso. A primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte, vamos lá. O contexto profético em que essa mensagem, ou seja, a primeira mensagem pregada pela igreja, qual era o contexto profético que essa mensagem estava nele, ou estava inserida nele? O contexto profético era esse aqui, ó, era o resultado da profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, quando ele disse, né, ele disse, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. É isso mesmo? João? Não, Joel. Faz favor aí, me ajuda aí. Joel capítulo 2, isso, obrigado, pronto, já consertamos na hora. A reunião de obreiros é para isso, é para ir acertando logo o que está errado, né? Então Joel 2:28, o Senhor prometeu isso, que a última mensagem, que a mensagem da igreja seria essa: nos últimos dias, né, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E no final ele chega ao momento em que ele diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Pronto, então esse é o contexto profético. Agora, quando é que nós encontramos o cumprimento dessa mensagem, ou do contexto profético no qual esta mensagem foi entregue? Primeiro, é o que nós acabamos de ler aqui em Atos capítulo 1, a confirmação do Senhor Jesus. Jesus falou aqui em Atos capítulo 1, verso 8, para os seus discípulos, né? Recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Jesus traçou todo o programa de trabalho da igreja ao longo da existência dela, começando por Jerusalém, por Judeia e Samaria e até aos confins da terra, e nós vamos chegar lá. Então, também Lucas capítulo 24, verso 49, você vai ver ali, Lucas 24, 49, você vai ver o Senhor Jesus dizendo para eles que o contexto profético que eles iriam vivenciar nesta mensagem que iria ser entregue pela primeira vez ao mundo, esse contexto ele estaria dentro de uma promessa. Qual foi a promessa? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai,
Ficai, porém, aonde? Na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que a cidade de Jerusalém? Então vamos lá, nós estamos falando do contexto profético em que foi entregue a primeira mensagem. Então, isso vai se cumprir exatamente como Jesus falou no capítulo 2, versículo 1. Quem tiver Bíblia aí pode ir acompanhando, que eu estou com a minha aberta aqui. O que o texto diz aqui? Capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, o que houve? Estavam todos reunidos, onde? No mesmo lugar. Não eram em lugares diferentes, todos no mesmo lugar. Aí veja agora que essa expressão de Atos 2, verso 1, ela é cumprimento de um Pentecostes calendário. Era realmente 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, contou então o Pentecostes, cumpriu-se o Pentecostes. Só que essa expressão de Atos 2, verso 1, ela está dentro de um contexto profético, ou seja, nós estamos vivendo o tempo do Pentecostes, porque o derramamento do Espírito Santo não ficou somente lá em Jerusalém, no ano 33, não. O derramamento do Espírito Santo, ele continuou durante toda a existência da igreja, e o Espírito Santo ainda, Jesus continua batizando com o Espírito Santo até o último que for convertido, amém? Então, o Pentecostes ali é o sentido de uma expressão profética. Nós estamos vivendo esse tempo do Pentecostes, ou seja, a mensagem, portanto, não pode ser diferente. A outra coisa, a mensagem teve a cooperação do Espírito Santo. Aonde? Quando foi isso? Qual foi a cooperação do Espírito Santo? É que ali naquele lugar estavam reunidos todas as nações que estão debaixo do céu. Já viram essa expressão? Capítulo 2, verso 5. Estavam ali todas as nações que estão debaixo do céu. Essa é a expressão lá de Atos, capítulo 2, verso 5. E o que é interessante é que através da manifestação primeiramente do Espírito Santo, através dos dons de línguas estranhas, eles entenderam cada um na sua própria língua. Então o Espírito Santo facilitou o trabalho dos apóstolos. Aquilo, a primeira vez que o Espírito Santo falou, ele falou através do dom de línguas, lá no cenáculo, no Pentecostes, cerca de quase 120 irmãos. E ali naquele momento, a voz do Espírito Santo foi compreendida pelos povos do mundo inteiro, todas as nações debaixo do céu. Se tivesse brasileiro naquela época, teria brasileiros ali também. Então eram judeus da diáspora que estavam ali, e eles eram oriundos de várias nações, e o texto diz lá exatamente essa expressão: todas as nações debaixo do céu. Então isso significa o quê? Que a mensagem que ela tem, o contexto profético da manifestação do Espírito Santo, essa mensagem é compreensível a todos os povos, a todas as nações, a todas as línguas, e ali estava exatamente o contexto profético da mensagem entregue ali naquele dia, a primeira mensagem que foi entregue para a salvação de vidas no livro de Atos dos Apóstolos. E mais, quando Pedro toma a palavra, no capítulo 2, verso 15, estamos ainda falando aqui do contexto profético da mensagem, a primeira mensagem que foi entregue, para nós descobrirmos qual deve ser o contexto profético da última mensagem. Então o que ele diz no verso 15? Ele diz assim: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. O que era a terceira hora do dia? Para eles lá, a terceira hora do dia era realmente às 9 horas da manhã. Mas essa expressão terceira hora do dia, ela tem um sentido profético. Nós estamos falando aqui do contexto profético da mensagem. Qual é o sentido profético dessa terceira hora? A terceira hora era a hora em que a dispensação da graça do Senhor estava se abrindo ali, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estava responsável agora para realizar o trabalho em que, através desse trabalho, a mensagem do Evangelho iria atingir o mundo inteiro. Amém? Então essa é a primeira parte do nosso estudo. Então já descobrimos que a última mensagem da igreja, ela tem que ser exatamente como a primeira mensagem, não pode ser diferente. Ela tem que estar dentro do mesmo contexto, o contexto profético, o contexto da manifestação do Espírito Santo, e assim por diante. Mas agora vamos à pergunta seguinte, o nosso ponto seguinte, que é agora, pode passar o próximo slide,
o pregador da mensagem. Então, quem é que vai pregar a última mensagem da igreja? Então, agora nós vamos ver esse aspecto. A primeira coisa que nós observamos no pregador dessa mensagem está no verso 14. Quando nós pegamos o capítulo 2 de Atos, versículo 14, o texto diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, não foi sozinho, levantou a sua voz e disse-lhes. Então, a mensagem não era de um homem, a mensagem era do corpo, pondo-se em pé com os 11. Meus irmãos, pastores, ungidos, obreiros, diáconos e todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. Nós não somos pregadores, nós não somos professores, nós somos transmissores de uma mensagem que nós recebemos do Espírito Santo. Isso é fundamental, esse entendimento. Pedro não estava ali transmitindo uma mensagem dele, mas de um corpo, ele com os 11 de pé. Então, pode observar, por exemplo, que os pastores que transmitem mensagens pelo nosso canal de YouTube, são diversos pastores, mas a mensagem é praticamente a mesma. Todos pregam da mesma forma. Eu ouvi esse dia um testemunho de um pastor de uma igreja tradicional, já idoso, já jubilado, e ele disse: olha, eu fico maravilhado como vocês são capazes de colocar tanta gente para pregar, e prega praticamente uma mensagem só, ou seja, vocês pregam aquilo que atinge a alma, não tem nenhum que pregue uma coisa diferente disso. E ele chegou a dizer: eu não quero nem ouvir mais pastor da minha igreja pregar, eu quero só ouvir vocês, porque vocês têm uma mensagem que atinge a alma. Um pregador, um pastor jubilado, tradicional, 84 anos de idade. Então vejam os irmãos, que o mensageiro que entregou aquela palavra ali, tem um detalhe. Ele foi, voltando ao nosso slide, né? Ele foi escolhido por profecia, não foi indicado por alguém. Qual foi a profecia? Foi uma profecia que foi entregue pelo Senhor Jesus. E no dia que ele recebeu a profecia, comissionando esse pregador para entregar a mensagem, isso está no capítulo 16 de Mateus, no versículo 16, olha o que Jesus falou para ele. Ele disse assim para ele, verso 16, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Então a chave estava na mão dele. Não é que Jesus estava transformando Pedro em chaveiro do céu, não. Jesus estava dizendo que Pedro ia usar a chave. O que é a chave? A chave é a revelação. Para que serve chave? Para abrir porta. Quem é a porta? A porta é Jesus. Então Pedro ali vai usar a primeira chave ali no Pentecostes. Ele vai usar a primeira revelação, a porta vai se abrir e cerca de 3 mil almas vão se converter ali no dia do Pentecostes. Então vejam os irmãos, que esse pregador, portanto, ele foi levantado por profecia. Jesus profetizou que ele queria entregar a mensagem, e ainda assim, ele não entregou a mensagem sozinho, mas entregou junto com os 11, e o texto diz lá em Mateus, no capítulo 16, que quando Pedro levantou para dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, usa a mesma expressão, Pedro com os 11, a mesma expressão usada em Mateus capítulo 16, vejam os irmãos que coisa maravilhosa, né? Então veja bem, esse pregador, portanto, ele tinha características, que é a mesma característica que tem que ter o pregador da última mensagem. Qual ela? Ele tinha doutrina, ele tinha mensagem, ele tinha experiência com Jesus vivo. Jesus confirmou esse mensageiro, dizendo que a revelação que ele entregou seria revelação com um objetivo. Qual o objetivo? Edificar a igreja de Jesus. Ele não entregou a revelação de qualquer maneira, quando Pedro entregou a revelação. Ele disse, essa revelação vai servir de base para que a minha igreja seja edificada sobre esta pedra, ou seja, esta rocha, né? Pedro é pedra, tu és Petros, mas sobre esta pedra, são duas palavras gregas, né? Que mostra que a pedra ali é a rocha, e a rocha é Jesus.
Por que a rocha é Jesus? Porque Pedro não confessou a si mesmo, ele confessou a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus chegou ao ponto de qualificar esse pregador. Como é que Jesus qualificou o pregador da primeira mensagem? Jesus disse assim: o seu nome, diz o texto aqui, o seu nome não, o texto também é: bem-aventurado és tu. Aí Jesus chamou Pedro de Simão Bar Jonas. Veja que interessante, Jesus estava falando, usando essa expressão, Shimon Bar Ioná. Shimon é chamado para ouvir. A palavra Shimon vem do verbo chamado para ouvir. Bar é filho, ou seja, gerado. Ioná é pomba. O que Jesus estava dizendo quando ele chamou Pedro de Simão Bar Jonas? Ele estava dizendo ali, naquele momento, para Pedro que ele era aquele que foi chamado para ouvir aquilo que é gerado pelo Espírito Santo. Esse é o pregador da última hora. Esta é a igreja que está pregando nesta última hora essa mensagem. A última mensagem é de uma igreja que foi chamada para ouvir aquilo que é gerado pelo Espírito Santo. Por isso as mensagens são geradas pelo Espírito Santo, ou seja, reveladas pelo Espírito Santo. Por isso o culto que a igreja tem nele uma mensagem, esse culto ele é profético. Culto profético. Muito bem, irmãos? Está claro isso aqui, até aqui? Muito bem. Agora, o pregador da última mensagem é aquele que transmite somente aquilo, ele foi comissionado pelo Senhor Jesus, ele transmite somente aquilo que o Espírito Santo diz. O primeiro ensinamento do Senhor Jesus, com relação à mensagem que ele queria que fosse pregada na igreja dele, essa mensagem, ela veio com uma recomendação. A mensagem veio de Jesus. Ele recebeu essa mensagem por revelação do Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. De revelação de Jesus Cristo, que ele recebeu do Pai, que o Pai lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Então, quando ele pediu a João, recomendou a João para entregar essa mensagem, ele disse que essa mensagem tinha que chegar na igreja, e o pregador, o mensageiro, ou seja, o anjo da igreja, ele tinha que dizer assim: isto diz aquele que. Todas as 7 cartas, a recomendação é a mesma. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Isto diz aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Isto diz aquele que foi morto e reviveu. Então, nós só podemos entregar a última mensagem, ela só tem a autenticidade se ela for entregue em nome daquele que mandou a mensagem. A mensagem não era de João lá na ilha de Pátimos. A mensagem não era do emissário de João daquela carta. Tem gente que acha que João arrumou alguém para levar aquela carta. Tudo bem, isso é história. Mas a nossa preocupação é mostrar que a mensagem ela tinha que ter esse conteúdo. Ao anjo da igreja que está em tal lugar, isto diz aquele que... Então nós não podemos entregar outra mensagem nessa última hora, a não ser a mensagem destinada, ou melhor, a mensagem que o Senhor Jesus destinou. Somos transmissores de uma mensagem. Somos mensageiros, não somos pregadores. Agora, chegamos então à nossa outra parte, que é a quem é destinada a mensagem. Então vamos lá. Primeiro nós olhamos para o capítulo 14 de Atos capítulo 2, versículo 14 de Atos capítulo 2. Paulo dirige o discurso dele, que, diga-se de passagem, foi uma mensagem totalmente profética. Em nenhum momento Paulo falou de judaísmo, em nenhum momento ele se referiu à religião dele. Todo o tempo Pedro falava somente daquilo que era profético. Então ele dirigiu primeiramente àqueles chamados varões judeus. No verso 22, ele usa a expressão varões israelitas. E no verso 29, ele usa a expressão varões irmãos. 3 destinações para aquela mensagem, que foi a primeira mensagem entregue pela igreja.
Por que ele estava dirigindo aquelas pessoas, chamando de varões judeus? Porque ali estavam pessoas que tinham manifestado incredulidade à mensagem. Eram zombadores, eram pessoas que não tinham crido na mensagem, pessoas que achavam que eles estavam ali embriagados naquela hora da manhã, estavam duvidosos a respeito daquela mensagem. Ou seja, a expressão varão judeus é a mensagem ligada, destinada ao mundo. Mas quando ele usa a expressão varões israelitas, ele já está falando agora para Israel, para os religiosos de Israel. E ele vai usar uma palavra direcionada especialmente aos religiosos de Israel. E deixa estar que lá no capítulo 6, verso 7, aquela palavra trouxe um resultado tão grande para os religiosos de Israel, que o capítulo 6 de Atos, versículo 7, dá conta de que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Já leram lá? Atos 6, verso 7. Então a mensagem foi destinada a eles. Atos 6, verso 7, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, muitos creram. E a última, varões e irmãos, agora ele está se dirigindo aos crentes, à igreja. Então a última mensagem da igreja tem essa mesma destinação. Não sei se os irmãos perceberam, na primeira e segunda, primeiro e segundo evento do Trombetas e Festas, as mensagens foram dirigidas exatamente como esta. Uma mensagem para o mundo, uma mensagem para Israel e uma mensagem para a igreja. Já perceberam isso? Peçamos ao Senhor para que o Senhor continue dando essa bênção. E eu me lembro que no ano de 2019, mês de maio, nós estivemos em Israel e o pastor Gedeuti teve a oportunidade de pregar numa igreja em Jerusalém, uma igreja ligada a nós já há muitos anos. E lá ele estava transmitindo, o pastor Gedeuti estava transmitindo uma mensagem daquilo que a igreja fiel de Jesus hoje tem para anunciar para Israel. E eles ficaram maravilhados com as colocações feitas pelo pastor Gedeuti, porque ninguém tinha dito isso para eles ainda, nenhum cristão tinha dito isso para eles ainda. Ou seja, a igreja tem para eles uma mensagem que vai fazê-los lembrar da verdade, como os apóstolos faziam. Os apóstolos, quando se dirigiam para as sinagogas para pregar entre os judeus, eles não pregavam outra coisa. Eles pregavam aquilo que era necessário para Israel receber e crer. A maioria não creu, está claro, mas o grande número creu. Aqueles 3.000 que estavam ali em Jerusalém, ou cerca de 3.000 que estavam ali em Jerusalém, todos eram judeus da diáspora, talvez algum estrangeiro ali, mas tinham vindo para aquela festa, a festa do Pentecostes. Então vejam os irmãos, que a igreja, a obra hoje tem uma mensagem para Israel. Nós temos hoje ligação com a igreja, comunhão com a igreja de Israel, são 11 ou 12 igrejas que nós temos hoje comunhão com elas em Israel. Alguns deles até estiveram aqui conosco, porque nós olhamos para Israel não do ponto de vista político, mas olhamos para Israel do ponto de vista profético. O Instagram tem lá uma mensagem que foi publicada agora pelo pastor Gedeuti, relacionada a este assunto. Quem não assistiu, pode entrar lá e assistir, uma mensagem muito boa, curtinha, de 3 minutos, muito bem colocado esse assunto, que o pastor Gedeuti entregou esses dias. Aí vejam os irmãos, que a mensagem, portanto, para o mundo, ela não foi uma mensagem histórica. Ela começou falando dos sinais dos últimos tempos. Então nós pegamos aqui o verso 17, você pega aqui o verso 17, quando ele fala a respeito dos sinais dos últimos tempos para o mundo precisa saber disso. O verso 18, 19 e vai embora. Quando chega no verso 24, Jesus diz assim, verso 18, ele fala sobre dons espirituais. No verso 19 e 20, ele fala sobre avisos nos céus e na terra, sobre a volta do Senhor Jesus, o grande e glorioso dia do Senhor, aqui no verso 20, e por fim no verso 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor no mundo inteiro será salvo do juízo que está por vir. Então essa é a mensagem para o mundo, é o que nós temos entregue nas nossas mensagens para o mundo, falando a respeito da volta do Senhor Jesus. Para Israel, aí veio o verso 22 em diante,
Primeira coisa, dizer para Israel que Jesus está vivo. Foi o que sempre os apóstolos pregaram para Israel, que Jesus está vivo. E que outra coisa, ele não foi retido pela morte, verso 24, não foi retido pelas ânsias da morte. Terceiro, ele também, o Pai alegrou o seu coração ressuscitando Jesus no terceiro dia, verso 26, está aqui, pode acompanhar na Bíblia. Ele está sentado à direita do Pai, verso 25, ele venceu a morte, verso 27, isso tudo Israel precisa saber. E que mais ainda, ele não teve pecado, não viu corrupção. E lá no verso 36, Pedro vai dirigir a palavra novamente a Israel, confirmando para eles ainda no verso 36, que Jesus é o Messias, é o Cristo. Então isso é o que nós temos para dizer para Israel, isso é o que Israel precisa ouvir, e eles sentem prazer e alegria em ouvir essa mensagem. Agora vem a última parte, que é para a igreja. O que ele diz para a igreja? Então, sinais no céu e na terra, o escape do juízo vindouro. Vamos agora à outra parte, que é a 2, né? Pode passar mais um aqui, que eu acho que é essa que eu acabei de falar agora. Agora os varões e irmãos. Então vamos lá. O que é que ele fala para... Não, nessa não, desculpa, eu acho que é anterior mesmo, eu tinha errado aqui. É 2, mas tem a 3, não tem não? Isso, essa aqui. A igreja, essa aqui, isso, obrigado. Então vamos lá. Dizer para a igreja precisa saber que Jesus é vivo. Aí já é outro sentido. Veja bem o que o Pedro fala no verso 29. Ele diz assim: seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Então, para nós, o que é Velho Testamento está sepultado, está sepultado. Mas o Senhor Jesus, ele, por promessa de juramento, ele se assentou à destra, né, do trono de Deus, no verso 30, e ali está o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, com relação ao trono de Davi, promessa feita em 1 Reis 9, verso 5, quando fez a Davi que não faltaria varão para ocupar o trono de Davi. Aquilo era profético, mostrando que o verdadeiro trono de Davi seria ocupado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus. E Pedro confirma isso aqui no verso 30, dizendo que ele foi levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono. Qual o trono? O trono de Davi. Então está cumprida essa promessa. Depois o verso 32, o testemunho de Jesus vivo. Deus ressuscitou esse Jesus, do que nós somos testemunhas. Meus irmãos, ser testemunha de que Jesus está vivo, sabe como é que nós fazemos isso? Dons espirituais. Os cultos, os nossos cultos são vivos. Nós ouvimos constantemente pessoas chegarem e dizerem assim: vocês têm um culto vivo. Houve um irmão, o pastor Luiz Eugênio sempre conta essa experiência na aula que ele dá no Manaim. Ele conta que o visitante achou maravilhoso, porque ele disse assim: não, eu não assisti a um culto, eu assisti 2 cultos. Mas como 2 cultos? Sim, é porque terminou o culto, os irmãos lá fora começaram outro, porque todo mundo só falava sobre as coisas do culto. Então ele disse assim: o culto de vocês é vivo. Então vejam, os irmãos, que essa é a mensagem para a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar alimentada nesta hora, nutrida, né? Então está aqui, ó. Essa é a mensagem relacionada a Jesus para a igreja. Ele está lá à direita do Pai, intercedendo por nós, e a promessa do Espírito Santo foi cumprida. O Espírito Santo está conosco, com a igreja, até os últimos dias, ou seja, para sempre, né? E por último, a última parte nossa, que nós vamos falar agora, que é o número 4, que essa mensagem que Pedro transmite ali, ele chega a um ponto em que ele começa a aplicar a mensagem no sentido doutrinário. Isso começa no verso 38, quando no verso 38, Pedro diz assim: arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é doutrina,
Por que doutrina? Porque o arrependimento e a confissão de pecados, ele traz exatamente para o crente novo convertido o quê? O desejo de ser batizado nas águas e o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Isso é a prática da doutrina. Se nós entregamos doutrina, mas não estamos vendo pessoas sendo batizadas nas águas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo na igreja, essa doutrina está faltando prática nela. Então, isso é a parte prática da doutrina. Então, ele está falando aqui nessa mensagem, né, que ela precisa ser dirigida à igreja nesse sentido, uma igreja que tem experiência de arrependimento, de confissão de pecados e de batismo com o Espírito Santo. E por último, no verso 38, Pedro fala a respeito da igreja, no verso 38, não é 38 não, 42. No verso 42, ele vai falar para a igreja, vai dar um relatório sobre a igreja, que a igreja perseverava na doutrina. Essa doutrina que ele falou dela, do verso 38 até o verso 40, até o 41, né? 40, e eles ali receberam essa doutrina, imediatamente eles puseram em prática e perseveraram nisso. A grande maravilha da obra do Espírito é a perseverança, a maneira como somos capazes, o Senhor tem nos capacitado a transmitir essa herança para as gerações futuras. Isso tem sido a grande bênção da nossa experiência com a obra do Espírito Santo. Irmãos, Deus nos abençoe com essa palavra, que seja uma bênção para os nossos corações. Nós vamos então agora